E o texto bíblico que eu quero compartilhar com vocês, e hoje obrigado, Edson, eu vou me esforçar para ser rápido, eu sei do tempo, do horário, eu peço a paciência de vocês para a gente passar do horário um pouquinho hoje. Estou de olho aqui no relógio. Essa história do segundo livro dos reis de Israel, no capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 15, você vai acompanhar esse texto. Essa história é impactante. Essa história, essa narrativa, fala de um relacionamento de um discipulador com o seu discípulo. Fala do relacionamento de um profeta, o profeta Elias, com o seu discípulo, com o seu filho Eliseu. E fala de um momento muito especial na vida de Elias e também tão especial quanto na vida de Eliseu, porque ali começa o ministério profético de Eliseu. A história é linda, fala de um arrebatamento. Deus vai arrebatar o profeta Elias, que subirá aos céus numa carruagem de fogo. Que texto! Olha o que diz o segundo livro dos reis de Israel no capítulo 2. Olha a narrativa linda. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Observe o relacionamento de discipulador e de discípulo aí. Estamos falando de discipulado, e eu quero trazer aqui princípios para o êxito no discipulado. Princípios para um êxito no discipulado. Princípios para o sucesso no discipulado. E o texto diz em 2 Reis, capítulo 2, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando por sobre a tua cabeça? Então os discípulos tinham uma escola de profetas. Elias organizou uma escola de profetas em Israel. Ele formava profetas, treinava profetas do Senhor. Então tinha uma escola. Tinha pelo menos 50 discípulos, 50 alunos estudando com Elias e com Eliseu sobre o ministério profético. E aí os discípulos chegam para Eliseu, vamos dizer assim, companheiro de discipulado, ainda que Eliseu já era considerado um profeta, porque se você ler o texto fala profetas no plural, então a gente já sabe que tinha mais ali, de um, e provavelmente era Eliseu. Olha o que é que ele vai dizer. Os discípulos dizem: você está sabendo, Eliseu, que hoje o Senhor vai levar sobre a tua cabeça, vai levar o teu Senhor? E a resposta de Eliseu é muito interessante. Ele vai dizer assim, respondeu-lhe ele, finalzinho do verso 3, também eu sei, calai-vos. Ele diz assim: eu sei. Pode ficar calado, não precisa falar mais disso, eu sei. Era como se fosse algo que ia doer no seu coração.
E Eliseu estava inquieto com isso, e estava colado em Elias. Elias disse: olha, pode ficar aí, porque o Senhor me levou. Eles estavam juntos em Gilgal, e disse: pode ficar aí agora, que o Senhor está me levando a Betel. Não, eu vou contigo, não vou te largar. O verso 4 vai dizer: disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E aí foram juntos a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó, então olha a escola de profetas aí se multiplicando, né? Se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu eles: também eu sei, calai-vos. Eu já sei, se calem. Verso 6, disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E foram juntos. Foram juntos. Verso 7 vai dizer: foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles, ambos, pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Olha o milagre aí acontecendo. Elias pega a sua capa, dobra, bate no rio Jordão, o rio se abre, e agora eles atravessam caminhando a pé enxuto. Observe o texto seguinte, verso 9: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu, olha só o pedido de Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, agora vem um momento que é para aqueles efeitos especiais dos filmes de Hollywood, efeitos especiais de Steven Spielberg, dos filmes dele, que ele perde feio. Olha a obra de Deus aí sendo relatada na Bíblia, na palavra de Deus. Olha o que é que vai acontecer aí. Logo depois do pedido de Eliseu, Eliseu, como discípulo de Elias, caminhava com ele, e ele queria porção dobrada. Eliseu não se contentava em apenas ser um discípulo comum. Eliseu queria ser um discípulo especial. Eliseu queria se dedicar mais à obra de Deus, fazer mais para o Senhor. Mas Eliseu sabia que ele precisava de uma unção para isso. E a unção que estava sobre Elias, ele queria. Mas ele foi tão corajoso que ele disse: eu quero o dobro da unção que está sobre Elias, eu quero que venha sobre mim. Elias o adverte e disse assim para ele: filho, dura coisa você pediu, é muito difícil que você pediu, mas em nome do Senhor, o Deus Yahvé, se você me vê, enquanto eu sou arrebatado, eles já sabiam do milagre que ia acontecer, então isso vai acontecer. Então era a questão de abrir a visão espiritual, de colar no discipulador e esperar agora o milagre. O texto vai dizer, olha só, verso 11: indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo,
os separou um do outro. Eu imagino uma carruagem com um fogo, uma luz muito forte. Então é comum, a gente já leu e sabe na Bíblia, em determinados eventos do milagre de Deus, vem uma luz forte. Então veio uma luz tão forte, e parecia que era de fogo, e como se fosse uma carruagem de fogo, com cavalos de fogo, separou Elias de Eliseu, tomou Elias e o levou aos céus. O texto diz que o que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair e, voltando-se, pôs-se à borda do Jordão, tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas do Jordão e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte, em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Amém. Você entendeu o relato? Olha o impacto disso. Eliseu era um discípulo que não se contentava em ser um simples discípulo, que não se envolvesse na obra que estavam juntos realizando. Eliseu era um discípulo que não se contentava com pouco. Vou fazer de qualquer jeito, estou aqui aprendendo. Não, ele queria algo a mais. Ele queria algo muito mais especial, porque ele aprendeu com Elias que era possível ir mais além. O desejo do meu coração como discipulador é que vocês queiram ir muito mais além. O desejo do meu coração como discipulador é que você queira fazer muito mais. Jesus chegou a dizer isso, que os seus discípulos fariam muito mais do que ele já tinha feito. Não tem problema nenhum isso. É o normal, é o natural que os discípulos queiram ir mais longe. O que não é normal, o que não é natural é o discípulo não querer avançar. Isso não é normal, nem é natural num processo de discipulado. Mas para que a gente possa atingir esse algo mais além, é preciso a gente observar alguns princípios. Não foi à toa que Eliseu pediu porção dobrada, unção dobrada. E não foi à toa que Deus liberou tal unção sobre Eliseu. Meus queridos, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nada vem de graça. Tudo na vida custa um preço. Sabia disso? Nada na vida vem de graça. Tudo tem um preço. Se você olha para mim e diz assim: o apóstolo e tal, ele pregando na igreja e ganhou tanto presente, eu quero aquilo também. Glória a Deus por isso. Eu quero que você ganhe mais aí, mais do que isso. Mas o problema dessa geração hoje é que eles querem começar onde a gente já está terminando. Deu para entender aí? Eles não querem fazer a caminhada de
30 e tantos anos, não. Eles querem o automático agora, pronto. Aí usa de tudo que é recurso, tudo que é estratégia, e entra num desespero achando que a unção se conquista com mídia, com marketing, com sei lá o quê. Não, meus irmãos. A unção de Deus se conquista na presença de Deus, caminhando com Deus todos os dias. Caminhando com Deus, escorregando, caindo, se levantando, seguindo em frente, sem jamais desistir. Eu estava lendo um livro muito bom, e o autor do livro disse que um colega dele, pastor já de muitos anos, ele tem uma Bíblia que ele ganhou no dia que ele foi consagrado, né, e a turma de formandos ali, eles assinaram o livro, a Bíblia, e deram assinatura. Isso é muito comum mesmo. E o pastor estava dizendo, olha quantos começaram comigo, e olha quantos tem hoje. E viu a lista que tinha menos de, parece que era 5 dos 40. Começar e continuar, e ir até o fim. A questão não é como a gente começa, é como a gente termina. Deu para entender? E tem princípios que precisam ser observados. Deus caminha por princípios. E Deus está muito mais interessado em liberar mais da unção dele sobre nós do que a gente para receber. Deus está muito mais interessado. A questão é que ele não libera de qualquer jeito. Deus tem umas coisas, viu? Ele estabelece princípio e ele não quebra nenhum deles. Não tem jeito. É por ali que a gente tem que caminhar. O discipulado é a ferramenta de Deus para fazer a gente crescer em tudo na vida, em todas as áreas da nossa vida. E o discipulado, ele vai ser trabalhado em todas as áreas. Essa história de crente dizer para o líder, para o discipulador, para o pastor, e dizer, está querendo se meter na minha vida? Quer saber até quanto eu ganho e como é que eu gasto o dinheiro? Sim, porque se você não for bem discipulado como gastar aquilo que você ganha, você não vai sair de onde está. E muitas vezes o segredo nem está em ganhar mais. Porque tem tanta gente ganhando menos e fazendo muito mais do que tantos que ganham mais. Deu para entender? E isso faz parte da vida. Ah, o discipulador quer se meter na minha vida conjugal, no meu casamento. Sim, porque se você não tiver um bom testemunho no casamento, você será um discípulo falido. Deu para entender? Então, a nossa vida como um todo deve ser trabalhada no discipulado. E no discipulado não é só você, leia a Bíblia e ore e venha para a célula. Não, discipulado vai além disso. Leia a Bíblia, ore, dê um bom testemunho, pague aquilo que deve, não minta, não furte, não dê calote, não dê trambique. Tudo isso a gente ensina todos os domingos praticamente, o tempo todo. Porque isso faz parte do seu discipulado. Não adianta nada você saber ministrar a célula, ler a Bíblia e não ter um testemunho. Quem é que vai para a sua célula? E no dia que o discípulo descobrir o seu caráter, ele não volta mais. Deu para entender de novo? Então é um todo. Toda a nossa vida deve ser envolvida no Evangelho. Toda a vida. E tem princípios. Deixa eu falar sobre esses princípios aqui, meus queridos. Olha, Eliseu, ele queria porção dobrada. E Elias disse, se você me vir quando eu for arrebatado, você vai receber. Ele viu. Colou no seu líder de um jeito e viu o milagre. A porção de Eliseu foi dobrada. Dizem os teólogos estudiosos que Elias realizou 8 milagres. E Eliseu realizou
16 milagres, o dobro. E a Bíblia faz questão de relatar cada milagre que Eliseu realizou. Vai lá mostrando os milagres de Eliseu. E cada um, é porque o tempo não permite, mas Eliseu, ele começa com um milagre. Pega a capa de Elias e divide o mar, o Rio Jordão. Elias tinha acabado de dividir o Rio Jordão. Eles atravessaram. Provavelmente, logicamente, o rio fechou. E agora ele pega a capa e abre. Primeiro milagre. E os discípulos dos profetas ali reunidos se ajoelham e diz: reconhecemos que a unção de Elias está agora sobre Eliseu. E eles agora vão seguir Eliseu. Quando Eliseu faz esse milagre, ele vai logo enfrentar outro milagre. Chega no local, as águas eram amargas, salgadas. E Eliseu vai, ora, pega uma panela com sal, faz lá o seu ato profético e as águas ficam doces. O texto bíblico diz que a água continua doce até hoje. Então tocou na fonte. Aí ele vai passando numa caminhada e uns jovens lá de Betel, que era um santuário que adorava a ídolos, que era contrário a Israel, quando viram o profeta Elias caminhando, zombaram de Eliseu, aliás. Quando viram o profeta Eliseu caminhando, zombaram de Eliseu. Eliseu repreendeu eles e os amaldiçoou, para eles aprenderem. O que é que aconteceu? Saiu uma loba, duas, né? E atacaram. E matou aqueles jovens. Quem leu a Bíblia, está lembrado aí, já sabe da história. Veja que não foi Eliseu que disse: sai uma loba e mata. Não, Deus fez isso para honrar a palavra do profeta. E todo mundo ficou sabendo ali da zombaria, para que todos aprendessem que não se zomba de um homem de Deus. Está a lição ali. E o milagre e a palavra se cumpriu. Depois disso vem mais milagre. Gente, eu fico impressionado com os milagres que vão acontecendo. Chega num vale, não tinha água, e Eliseu diz: pode cavar agora, porque vai jorrar água para todo mundo, nem vai chover, mas vocês vão cavar aqui, vão fazer as valas, e vai aparecer água em toda essa região aqui. E olha que era deserto por lá. E encheu tudo de água. Quando sitiaram Samaria, outro milagre. Eliseu disse: vai ter comida para todo mundo. E um que deixou de acreditar disse: você não vai ver, porque você vai morrer na porta atropelado. E acontece. E vai ter mais milagre. E o filho da sunamita, casada com uma pessoa, um senhor já de idade, não podia ter filho mais. Ele disse: você vai ter um filho. E ela ainda disse: mas meu senhor, não me engane, eu não estou pedindo nada. E o profeta diz: eu sei que você não está pedindo nada, mas eu estou declarando sobre a sua vida que você vai ter um filho. No próximo ano, tal data, você vai estar com o filho nos braços. E quando chegou o ano seguinte, está a mulher com o menino nos braços. Isso é palavra profética, é unção de milagre. Meu querido, aprenda o caminho da unção, que o milagre vem. Porque Deus é o Deus de milagres e continua sendo o mesmo Deus. Só quem crê vai dar um aplauso a Ele aí. E o martelo que tomaram emprestado, o machado. O ferro naquela época era caríssimo. Era muito difícil ter ferro, porque ferro fazia arma, fazia espada, instrumentos de batalha. E pegaram um machado emprestado. E o discípulo lá pega o machado emprestado, vai cortar a madeira, escorrega o machado, cai dentro d'água. Ele fica desesperado. E agora? Chega para o profeta: Eliseu, a gente perdeu o machado emprestado. Mas como é que foi um negócio desse? Caiu no rio. Onde é que foi que caiu? Ali. Eliseu vai, levanta a mão e diz: o ferro agora vai flutuar. Quem já viu ferro flutuar aí, hein? É um milagre, né? E o machado sobe, eles pegam o machado e resolvem o problema. E a lepra? E os soldados? Tem muita coisa. Olha os princípios aí. Primeiro deles, para que a gente receba a unção de Deus no discipulado,
A gente precisa ter humildade. O discipulado começa com humildade. Não tem como você ser discípulo de ninguém, muito menos de Jesus, se você não tiver humildade. Não funciona. Sem humildade não tem discipulado. Jesus é o nosso maior exemplo de discipulado, ou de discipulador. E ele mesmo, diz Paulo em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Ele que é o grande modelo, ele humilhou-se a si mesmo. Ele diz, abriu mão da sua divindade. E o texto vai dizer mais, aniquilou-se. Ele se aniquilou para ser modelo de discípulo. Depois, o que é que Jesus fez? Ele tomou a forma de servo. E ele foi obediente até a morte. Olha o discipulado. Já viu o discípulo reclamando do discipulador? Quer me aniquilar, quer me prender, quer me limitar, quer não sei o quê. Eu já ouvi esses discursos. Eu saí daquela igreja e comecei um ministério novo, porque o discipulador meu queria me aniquilar, me anular, queria me limitar, e eu tenho uma unção. É verdade. É verdade. A questão não é quando começa, eu quero ver lá na frente. Deu para entender a palavra? O próprio Jesus se aniquilou. Jesus se humilhou, tomou a forma de servo e anulou-se. E quando ele fez isso, diz o texto em Filipenses 2, que Deus o exaltou sobremaneira. E deu a ele um nome que está acima de todo nome, para que todos dobrem o joelho diante dele, o Senhor, e toda língua confesse que ele é o Senhor, para a glória de Deus. Aleluia! Isso é discipulado. Muitos querem ser Senhor, intocável. Cuidado. Satanás também queria isso. Satanás quis colocar o seu trono, que tal, acima das nuvens do céu, e querer ser como Deus. E caiu feio. Diz o livro de Provérbios, capítulo 18, verso 12. Pouco antes da queda, o coração do homem se enche de arrogância. A humildade, contudo, antecede a honra. Então, primeiro princípio, humildade. Você quer crescer na vida? Você quer crescer no seu discipulado? Você quer crescer no seu negócio, no seu empreendimento, no seu trabalho? Seja humilde. Seja humilde. Porque eu já vi de historinha, eu saí do meu trabalho porque estavam me humilhando. Que história é essa de humilhando? Aguente firme, vença. Até Jesus se aniquilou. Segundo princípio, obediência. Não tem como você ser discípulo sem ser obediente. O discipulado é você obedecer ao seu discipulador. O problema é que obedecer quando a gente concorda é ótimo. Quero ver obedecer quando você não concorda. Aí é o teste. Aí é o teste. Obedecer quando não concorda. Esse é o grande teste. E na escola de profetas, o relacionamento de Elias com Eliseu não foi nada fácil.
Se você conhece a Bíblia, você vai saber do momento que Elias chega para Eliseu. Eliseu está trabalhando lá e Elias joga a capa nele e diz tchau. E Eliseu diz: o que está acontecendo? Aí Elias olha para ele e diz: você sabe o que está acontecendo? Problema seu, agora se vai obedecer ou não. Aí ele diz: então, pelo menos, por favor, deixe eu beijar meus pais, deixa eu me despedir dos pais. Vá e volte. E ele foi e voltou. Isso é obediência. Eliseu não disse: olha, eu estou com trabalho, eu estou arando, eu estou com 12 juntas de bois trabalhando para o plantio. Eu não posso parar agora. Quem sabe no próximo ano, depois de eu plantar, de colher, me organizar, quem sabe depois eu vou entrar no discipulado, nessa escola de profeta aí, quem sabe, agora não dá para mim. São argumentos que muitas vezes a gente inventa e apresenta diante de Deus. Se não tiver obediência, não tem discipulado. É princípio do discipulado a obediência. E olha, Deus diz em Romanos, no capítulo 13, que toda autoridade vem de Deus. Não tem nenhuma autoridade que não tenha sido levantada por Deus. E aquele que se opõe, desobedece a uma autoridade, está desobedecendo ao próprio Deus. Romanos 13, versos 1 e 2, para você ler lá. Terceiro princípio, honra. Honra. Honra é uma semente e, como tal, tem o seu retorno. O discipulado só flui quando tem honra. Quando tem honra, flui o discipulado. Flui. Você sabe o que é fluir? Você sabe o que é um relacionamento caminhar suave? Você sabe o que é um relacionamento caminhar deslanchando? E você ter tudo do coração do seu discipulador? E você poder crescer muito mais velozmente? É quando você honra o seu discipulador. Quando você honra, o seu discipulador fica alegre, feliz, abre as portas para você, e você abre o seu coração, e a coisa começa a fluir. A honra é isso. A honra vai fazer com que a gente possa ter um relacionamento melhor. E a honra não é bajulação hipócrita. É honra. Honra é uma coisa, bajulação hipócrita é outra, completamente diferente. Então, a honra vai fazer com que o discipulado possa fluir. Vai fluindo. A honra é um mandamento de Deus com promessa. Honra os teus pais, para que a vida vá, se prolongue os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Então a honra faz isso. Honre, que você vai ver as portas se abrindo na sua vida. E é interessante que quando você honra o seu discipulador, você está honrando a unção de Deus que está sobre ele. Quando você honra o seu empregador lá no seu trabalho, você está honrando uma autoridade que Deus colocou sobre a sua vida. E quem vai te recompensar é Deus. Nem é aquela pessoa. Nem é aquela pessoa. Nem espere o retorno do seu empregador. Nem espere. Esquece. É Deus que vai te honrar. Vai chegar um cliente e vai olhar para você e vai dizer: eu quero aquele funcionário na minha empresa. E o seu empregador deixará de ser o seu patrão, seu empregador, porque ele não soube corresponder à honra que ele estava recebendo. Vai aparecer alguém e vai te levar com um salário maior, e vai te dar uma oportunidade daquela que você está esperando, porque você plantou uma semente de honra, e vai chegar a hora da sua colheita, porque quem planta, colhe. Só quem crê aí vai se alegrar, aplaudir, dar um glória a Deus aí. Quando você honra,
Você alegra o coração de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, no verso 30, a Bíblia diz assim, é Deus falando e diz, porque aos que me honram, honrarei, porém, os que me desprezam, serão desprezados. Pode anotar e ler depois, 1 Samuel 2,30. Quarto princípio, unidade. Unidade. Então eu falei de humildade, como um princípio no discipulado, eu falei obediência, eu falei honra. Então você vai ver a honra de Eliseu para com Elias todo o tempo, todo momento, está lá Eliseu com ele. Depois você vai ver agora a unidade. Unidade. Quando Elias diz para Eliseu, fique aí que eu vou adiante. Deus me chamou para ir a Jericó. Eliseu disse para ele, não vou te deixar, eu estou contigo. É como se dissesse assim, eu estou contigo para o que der e vier. Jericó era uma cidade que tinha sido já destruída. Jericó podia simbolizar, significar uma guerra, uma batalha, uma dificuldade. E Eliseu disse, eu não vou deixar você sozinho nessa luta. Nós estamos juntos. Isso é unidade. Não adianta nada você dizer que honra, mas você não é um com o seu discipulador. Não, eu honro ele, eu respeito, mas ele lá e eu cá. Não foi assim com Elias e Eliseu. Era Elias num canto e ele juntos. Então estamos juntos, estamos unidos e vamos cumprir esse propósito. E vai chegar o momento, você vai ser arrebatado, você vai subir nos céus. Olha o momento de aperto no coração de Elias. Elias sabia que ia morrer. Estava chegando os últimos momentos. Pense em Jesus no Getsêmani. Ele ia morrer, estava nos últimos momentos, orou, suou, pingou sangue. Ele procurou ajuda, apoio dos 12 ali. Cadê a unidade? Cadê a unidade? Esse é, sem dúvida nenhuma, um princípio importantíssimo. Você tem que ser um com o seu discipulador. Você tem que ser um na sua empresa. É um princípio, a unidade. A unidade libera o milagre. A unidade libera a bênção. É na unidade que o Senhor ordena a vida, a bênção para sempre. Você tem que ser um na sua casa. Casa dividida não prosperará. Marido e mulher brigado não vai muito longe. É prejuízo, é maldição, é problema. Unidade. Você tem que pagar o preço dessa unidade. Unidade não vem de graça. Unidade não é só você dizer, eu quero a unidade. Pronto, chegou. Não, a unidade vai exigir você perdoar. A unidade vai exigir você engolir sapo. Você engolir cada coisa e dizer, não, eu tenho que manter a unidade. A unidade vai exigir sacrifício, esforço da sua parte. Vai ser o negar-se a si mesmo muitas vezes. Mas é preciso manter a unidade. Uma igreja só avança, só prospera se tiver unidade. Por isso, vocês veem aqui eu sempre honrando, sempre reconhecendo e agradecendo a Deus pela vida destes que estavam com a gente desde o começo, quando muitos viraram as costas. Foi ou não foi, Clemilton? Quando muitos que disseram assim, pastor, estou com o senhor aqui porque eu sei que o senhor está fazendo a coisa certa. Quando a gente precisou, cadê eles, hein, irmão Severo? Pois é, cadê eles? Cadê a unidade? Foi embora e foi rápido. Eu estava vendo, é interessante, eu estava vendo na internet aí um coach. Quando eu falo de coach aqui, eu não estou falando
de forma depreciativa, nunca, porque é uma ciência muito interessante que ajuda mesmo. E aí eu vi um coach, até fui olhar lá no Instagram, lá, está ele lá com um charuto cubano, numa foto lá e tal. Aí ele disse assim: eu tenho uma chave para ensinar para vocês, para prosperar e você conquistar o que você quer. Eu vi lá na Bíblia, honra e unidade. Eu disse: não é possível. E um monte de crente seguindo ele. Não, pelo menos o crente não aprende na sua igreja, vai aprender com um coach, pagando caro, para ver se toma vergonha na cara e aprenda a ser um na sua igreja, a ser um na sua célula, a ser um com seu líder, parar de fofocar, de reclamar, falar pelas costas, com murmuração. Eu estou falando coisa que não acontece por acaso? Pois é. Vai ver que vai aprender com um coach lá do mundo. E ele disse: eu vi lá na Bíblia, se você quer ganhar o dobro do seu discipulador, está lá Elias e Eliseu. Eu disse: não é possível, gente. Se a gente não ensinar, até as próprias pedras clamarão, com todo respeito. Aí ele disse: honre. Mas não é só honra que resolve, você tem que ser um com ele. Olha só, o camarada nem é crente. E foi lá na Bíblia e está cobrando dos crentes para ensinar os crentes a estudar a Bíblia e ouvir, quem sabe, lá o seu pastor. E paga caro. E eu recomendo aos coaches, quando pegar um crente, cobre dobrado. Porque quando a gente faz uma conferência e cobra R$30, ele diz que é uma fortuna. Aí vai e faz o coach por R$3.000. Crente tem mania de não valorizar as coisas que recebe. Se fizer na sua igreja, R$50 é caro demais. Aí vai para um congresso, R$500 paga. Você entendeu o que é? Princípio para crescer. Aí depois quer que a igreja cresça. Como miserável, se você não tem uma visão de investir. Meu Deus, não é verdade, gente? Deixa eu dizer mais um princípio: serviço. Quinto, serviço. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 19, verso 21, quando Elias chamou Eliseu, o texto você vai ler, vai observar lá. Primeiro livro dos reis, capítulo 19, porque a história não começa em segundo reis, começa lá no primeiro. Aí você vai ver como é que funcionou. O texto vai dizer que quando Elias chamou Eliseu, ele já começou servindo. A gente precisa consertar algumas questões no discipulado, porque muitos discípulos acham que o discipulador é que tem que servir a ele. Não, vamos consertar aqui esse negócio. Não é assim não. O negócio funciona da seguinte forma: nós temos uma missão a cumprir. Nós temos uma missão a cumprir. Pregar o evangelho, fazer discípulo para Jesus. E Jesus vai levantar pessoas para nos ajudar a cumprir essa missão. Deu para entender aí? Aí tem crente reclamando do discipulador porque não foi servi-lo. E eu pergunto: quanto é que você paga de salário para ele? Para ele ser o seu discipulador? Entra ano e sai ano. Vá lá atrás de um coach e pergunta para ele quanto ele cobra por 6 meses de trabalho. Não precisa um ano, não. Aí reclama de quê? Não, gente. Nós estamos juntos. Eu sou servo, você é servo. Senhor só tem um, é Deus, é Jesus. Ele nos chamou para servir a Ele. Você entendeu aí? Aí é serviço. Todo mundo foi chamado para servir. Cada um vai servir da forma que o Senhor escolheu. E cada um receberá o seu galardão segundo a obra que cada um fez. Deus nos entregou uma visão. E Ele mesmo vai escolher pessoas para nos ajudar a cumprir a visão. O discipulador não está aqui para te servir, meu irmão. Não. Ele está para servir a Jesus.
Mas se isso tem que passar pelo serviço a você, tudo bem, a gente ajuda, a gente faz. E a gente ajuda mesmo, e a igreja aqui como ajuda. Não tem nada errado em ajudar. Eu só estou destacando aqui o importante princípio do discipulado, que é o serviço. A gente tem que servir na obra do Senhor. Somos juntos servos, e Senhor só tem um, está lá em cima. Então nós não somos Senhor de absolutamente nada. Temos uma missão e precisamos de pessoas que nos ajudem a cumprir essa missão. Temos uma visão de Deus e Ele levanta pessoas para servir, para nos ajudar a cumprir a visão que Deus me deu e que Deus entregou para a igreja, pois sozinhos jamais conseguiremos realizar a visão que Deus nos entregou. Você entendeu? Quem levantou Eliseu para servir a Elias foi Deus. Entendeu aí? Deus colocou você nesse ministério. Não foi o Satanás, não. Não foi. Foi Deus quem plantou você nesse ministério. E Deus plantou você aqui com uma estratégia, ainda que a gente não esteja vendo, porque Deus não é obrigado a mostrar o amanhã e o depois da manhã para a gente. Ele apenas nos coloca e diz, ó, serve. E você está tendo a oportunidade de servir nesta visão, nesse ministério, assim como Deus me colocou nesse ministério. Todos nós um dia vamos passar, essa obra continua, e é Deus quem vai nos galardoar por todo o serviço que a gente tem prestado, e é para Ele tudo que a gente faz. Se a gente serve a você, meu irmão, é para Deus. Se eu estou trazendo essa palavra de despertamento para você, se eu estou me esforçando aqui para dar o máximo de mim, daquilo que Deus me deu, é para o seu bem? É, mas eu estou de olho no meu galardão, meu irmão. Não se engane de jeito nenhum. Eu estou cumprindo a minha parte, estou te alertando, e juntos nós vamos conquistar. Eu creio nisso. Só quem crê vai dizer amém. Aleluia. Deixa eu dizer o sexto princípio, a amizade. A amizade. O discipulado é um relacionamento de amizade. Jesus, o nosso modelo, ele disse para os seus discípulos em João capítulo 15, no verso 15, ele disse, eu já não vos chamo mais de servos, mas eu chamo vocês agora de amigos. Tenho o maior prazer de ser seu amigo, meu irmão. Tenho o maior prazer de ser amigo de cada um dos meus discípulos. É porque a gente não tem tempo, oportunidade para desenvolver essa amizade. Mas eu tenho o maior prazer de sentar com você, da gente comer um churrasco, como eu comi hoje, dando boas risadas, gargalhadas. Somos amigos, não tem nenhum problema, isso não quebra autoridade nenhuma. Vamos acabar com essa loucura, essa paranoia de que o pastor não pode porque ele está lá em cima e eu estou aqui embaixo. Acaba com esse negócio. Jesus nunca quis estar lá em cima e o discípulo lá embaixo, coisa nenhuma. Ele descia, ele sentava na mesa com publicanos, pecadores, com bêbados, e até ser confundido com um deles. Olha lá, ele é amigo de beberrões. A gente está precisando mudar o nosso relacionamento com as pessoas aí fora, com as pessoas aqui dentro, e a gente tem que chegar junto dessas pessoas. Hoje eu ouvi um testemunho que eu fiquei impactado. O discípulo, parabenizei pelo batismo que ele conseguiu trazer discípulos e batizá-los, e eu disse, que bênção, parabéns. Ele disse, apóstolo, mas quando eu fui lá fazer a célula, eu marquei, estive lá, peguei o ônibus, o maior esforço, chego lá, estava todo mundo fumando maconha, estava fumaça no ar. Eu disse, não, aqui não é lugar para eu entrar não, e eu saí. Aí o Espírito Santo falou comigo e disse, volte, que é lá que eu quero você, para transformar essas vidas, estas famílias aí. Aí ele entendeu a mensagem, voltou, foi lá, aguentou o cheiro da fumaça lá, e evangelizou, e voltou lá mais uma vez, e voltou, e trouxe eles hoje 1 ano, e batizou. Para a glória de Deus. Vamos trabalhar com essa visão. É essa visão de Deus para a gente.
A gente tem que ser mais amigos de publicanos e pecadores, para a gente cumprir essa chamada. Quantos amigos você tem lá fora no mundão, meu irmão? Conte aí. No primeiro ano você perde quase todos os amigos não crentes. E aí você vai evangelizar quem? Se você não mantém as amizades. Agora você tem que ser forte o suficiente para não cair. E aí é outra história e é outro departamento. Porque aí você tem que se cuidar. Mas nós temos que desenvolver amizades. Sabe quem era o melhor amigo de Elias? Isso mesmo, Eliseu. Por isso ele recebeu porção dobrada. Quando ele chegava, os profetas diziam: o teu senhor aí, ó, vai hoje. Isso eu sei, fica calado. Eu sei disso. Para que ficar me perturbando? Porque os discípulos sabiam que quem ia mais sofrer com a partida de Elias era Eliseu. Era relacionamento, amizade. Sétimo e último, fidelidade. Para a gente ir embora, né? Fidelidade. Fidelidade. Nós precisamos de discípulos fiéis. Deixa eu dizer um segredo aqui para vocês. Não conta para ninguém não, viu? Mas quando a gente começa numa célula, a gente está investindo na vida daqueles novos discípulos. A gente está investindo. Agora não tanto porque chegou o WhatsApp, mas antes era ligação, era crédito para botar no celular. Quem é que lembra dessa época? Mas o discipulador está gastando tempo com você. Meu irmão, se você não quer nada, pelo amor de Deus, não faça com que o seu discipulador perca tempo com você. Diga logo: eu não quero nada e eu vou pular fora. Faça isso, desocupe em nome de Jesus, porque chega da gente ver discípulo cansando o líder, o discipulador, perturbando e dá trabalho e enche a paciência. E depois, vai embora. Seja fiel, meu irmão. Seja fiel. Até nas empresas, ninguém quer empregado infiel. Que é o primeiro convite, pula fora, deixa o empregador na mão, arruma uma doença. Meu Deus! E a gente já trabalhou assim, não é, Pedro? Dando emprego, ajudando e simplesmente, ó, tchau, nem passou o serviço. Quem é que quer? Qual é o empregador que quer investir no empregado? Vou pagar para você um curso, a empresa vai investir em você. As empresas botam você para assinar um contrato agora. Você tem que permanecer aqui 1 ano ou pague o curso que a gente vai fazer. Porque senão, quem é que quer estar gastando? Qual é o líder de célula que quer ir lá na sua casa uma vez, 10, 20 vezes, e você não reage? E você não quer nada? E você logo pula fora? Não, nós precisamos levantar uma geração de discípulos fiéis. A fidelidade vem de Deus, e a infidelidade e a traição é de Satanás. É assim mesmo. Essa fidelidade, então essa prova, quem vai provar a fidelidade dos nossos discípulos são os nossos inimigos, pois eles vão tentar puxá-los e até colocá-los contra nós. E é aí que nós vamos saber quem é fiel. A vida sempre vai dar oportunidade para você provar a sua fidelidade. Eu já ouvi muito: estou fiel, estou com o Senhor e tarará. Primeira desavença que não gostou ou influência, pula fora. Então, ó, nós precisamos atentar para a fidelidade nos nossos relacionamentos. Seja fiel, meu irmão. Seja fiel, é uma questão de honra. Então você tem que ter esse caráter de fidelidade. Jesus foi fiel. Jesus nunca traiu ninguém. Nunca. Enfrentou a morte na cruz. E não traiu nunca ninguém. Então seja fiel em tudo, meu irmão. Fiel em tudo. A nossa fidelidade começa com Deus, passa pela igreja, vem para os nossos pastores, e aí chega até os líderes. Tem uma escala aí,
no mundo espiritual, é assim que funciona. Então você precisa ter laços. Você como discípulo, você é discípulo de Jesus. Depois você precisa entender que Deus plantou você nesse ministério. Haja o que houver, aconteça o que acontecer com o seu líder, se ele sair, se ele se desviar, misericórdia, você sabe o seu endereço da sua casa, onde Deus te plantou, é aqui. Ponto final. Ah, mas é porque ai, porque ui, não tem ai, nem ui, nem coisa nenhuma. A igreja continua aqui de portas abertas. E você precisa ser fiel. A nossa fidelidade passa por Deus, pela igreja, para os nossos pastores, aí chega até os líderes. Às vezes os novos discípulos confundem, e aí se apegam mais, e são mais fiéis aos seus líderes do que ao próprio pastor, ou até apóstolo. Ah, eu sou fiel ao meu líder. Não sou fiel, e nem quero ser, ao apóstolo. O caminho da fidelidade está quebrado aí, e precisa ser restaurado. A fidelidade começa com Deus, passa pela igreja, passa pelo pastor da igreja, alcança você lá na sua célula. Deu para entender? Você começa lá com Deus. Você não é crente por causa do seu líder. Você é crente por causa de Jesus. Se o seu líder se desviar, em nome de Jesus isso não vai acontecer, você não precisa de se desviar também. Não, você é fiel a Deus. Quem entendeu essa palavra aí, dá um aplauso ao Senhor. A unção faz a diferença. Fique de pé, meu irmão, para a gente orar e terminar o culto hoje. Obrigado porque você ficou até agora atento. Eu fiz questão de descer para ficar mais perto mesmo, para animar você, não deixar você cochilar e passar essa mensagem que Deus tocou e botou isso no meu coração para falar tudo para você. Hoje a gente comemora o dia do discipulador, que foi ontem, não é? E aí a gente, né, por uma surpresa, vimos aí tantos presentes e que bênção, obrigado. E aí a gente falando sobre esse discipulado de Elias com Eliseu, a gente viu aí esses princípios que Eliseu cumpriu, todos eles. E aí veio porção dobrada, a unção veio dobrada sobre Eliseu. Eu quero dizer para você, meu querido, que Deus tem porção, que tem unção dobrada para dar para você, multiplicada. É a unção de Deus que faz a diferença. A unção de Deus nos capacita para fazer coisas que a gente jamais ia conseguir fazer, porque Deus tem um plano a realizar em nossas vidas. Talvez você nem imagine, mas Deus tem um plano para realizar em você e vai ser tremendo. É algo impressionante que você não está conseguindo ver agora. Olha os princípios para você prosperar na vida. Olha os princípios de Deus. Eles funcionam em qualquer lugar que você aplicar. Humildade. 2, obediência. Obedeça às autoridades que estão sobre a sua vida, porque foi Deus quem colocou. Se você fizer isso, você vai prosperar. Terceiro princípio, honra. A Bíblia diz: a quem honra, honra. A quem tributo, tributo. Então honre a quem deve ser honrado. Comece a honra com seus pais. Você vai ver a prosperidade de Deus na sua vida, na sua casa. Então eu faço questão de sempre honrar o meu pai aí, ó, cuidando dele, acompanhando ele. Viajou, voltou, tá tudo bem. O carro pifou, deu não sei o que, vamos consertar, não se preocupe. É assim que tem que ser sempre. Então honre as autoridades, honre o seu empregador, porque você vai ver, ele te dá promoção. Quarto princípio, unidade. Seja um no seu casamento, na sua família, seja um na sua casa, seja um no seu trabalho. Não seja motivo de divisão, discórdia, facção, contendas. Não, seja
um elemento que vai unificar as equipes onde você estiver. Unidade, meu irmão. Na unidade, Salmo 133, o Senhor ordena a bênção. Serviço. Você veio ao mundo para servir. Sirva, meu irmão, em nome de Jesus. Jesus deu exemplo. Ele disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Sirva. Mas o serviço lá no seu trabalho, faça mais do que é esperado. Sirva sempre mais. Passe da média. Sirva mais na sua célula, sirva mais na igreja, sirva mais. Sexto, a amizade. Procure ser amigo do seu líder, do seu discipulador, do seu pastor. Procure ser amigo do seu empregador. No seu local de trabalho, procure fazer amizades. Seja aquela pessoa que todo mundo gosta de estar junto. Amizade. Sétimo, seja fiel. Fidelidade. Fidelidade no casamento. Fidelidade na família. Fidelidade no seu local de trabalho. Fidelidade na sua igreja. Por onde você se mexer, seja conhecido como alguém fiel. Sempre. E você vai ver o milagre de Deus acontecer na sua vida. Estes princípios funcionam em qualquer lugar onde você estiver. Eu quero orar por você agora. Curva a sua cabeça. Fale com Deus agora. Destes princípios, 7. Quais são os que você tem dificuldade de vivê-los? Quais são os que você tem dificuldade de vivê-los aí? Peça a Deus agora. Peça a Deus esta unção para ir além, muito mais além, em cada um desses princípios, porque você vai prosperar. Você vai conquistar os seus sonhos. Você vai conquistar aquilo que Deus tem para você, quando você viver esses princípios. Quero orar por você. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor, para que o Senhor possa abençoar cada pessoa, cada filho teu, meu Deus, que está aqui ouvindo essa palavra, sendo ministrado nessa palavra. Meu Deus, derrama da tua unção sobre eles agora, porção dobrada, aquilo que eles estão pedindo ao Senhor, libera agora, meu Deus, em nome de Jesus. Eu clamo pela vida deles, e quero vê-los em prosperidade, vivendo em paz, felizes, com saúde perfeita, guardados pelo Senhor, servindo ao Senhor, e se preparando para aquele grande dia, quando o Senhor nos chamar. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa-nos, ó Pai, e leva-nos em paz para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu querido. Deus abençoe uma semana de bênção, de sucesso, em nome de Jesus.